Um livro capaz de transformar a vida de uma pessoa. Hoje nós vamos falar sobre isso. A paz do Senhor, meus amigos. Pastor Wagner falando aqui mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos para a lição de número 7. Mas antes de nós entrarmos na nossa pré-aula da lição número 7, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, o seu comentário e ative também os sininhos com o sininho, com as notificações, porque será muito importante para a divulgação do nosso trabalho e do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7. E o título da nossa lição hoje, ele é um título bastante sugestivo, porque ele traz a seguinte afirmação: a Bíblia transforma as pessoas. Isso daqui é tremendo. A Bíblia é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Que coisa gloriosa! E isso por quê? Porque ela é a genuína revelação de Deus aos seres humanos. Vamos ver como é que está escrito? Vamos para o nosso primeiro slide da aula de hoje? A Bíblia transforma as pessoas. O textuário afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo número 12. A verdade prática da nossa lição afirma o seguinte: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe, eu acredito que você está com a sua Bíblia aí, certamente que você está preparando a sua aula, não é? Para o próximo domingo. Ela se encontra na carta aos Hebreus, capítulo número 4, versículos 11 a 13, e a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, dos versículos 4 até o versículo número 6. Mas esta afirmação de que a palavra de Deus é viva na nossa verdade prática, ela é muito contundente. Porque eu costumo dizer que há vida no meio das páginas da nossa Bíblia. Esta Bíblia que você está empunhando neste momento, ela possui vida no meio das suas páginas. Eu costumo dizer até que esta palavra não precisa nem de pregador. Eu conheci o testemunho de um irmão quando estava pastoreando na cidade de Sengés. O meu abraço aqui para os irmãos, para os amigos do campo de Tararé, da Assembleia de Deus, que hoje é liderado pelo pastor Benedito Flávio, e os grandes amigos que Deus me deu naquela região, naquela cidade. Eu ouvi o testemunho de um irmão, de uma pessoa que quando na infância, ele morava na roça ainda, era um meninão, e sempre que ele aprontava alguma traquinagem, a sua mãe, como castigo, ela não era evangélica, ela não tinha nenhum contato com a palavra de Deus, mas ela tinha uma Bíblia em casa. E ela mandava que o seu filho, ele fosse ler a Bíblia. Então, quer dizer, ele aprontava alguma traquinagem, a mãe dele mandava que ele fosse ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, menino. E ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a pegar gosto por aquela leitura. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Na adolescência, ele procurou uma igreja evangélica e entregou a sua vida para Jesus. Por quê? Porque a Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva. Naquela leitura que a mãe pensava que estava castigando o seu filho, na mentalidade dela era essa, era uma forma de castigo. Ela estava, na verdade, fazendo com que o seu filho se alimentasse da palavra de Deus. E isso gerou uma semente. E essa semente germinou e deu um ótimo fruto. Hoje esse irmão é um pastor, ele auxilia ali na igreja de Sengés. Foi um grande companheiro quando eu estive trabalhando ali para Jesus no ano 2000. Foi um grande companheiro, é um grande companheiro até hoje, um verdadeiro homem de Deus. Então a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela possui vida no meio de suas páginas. E isso o homem natural, o homem carnal, ele não consegue entender, ele não consegue
compreender, mas você que tem aí a sua Bíblia em suas mãos, por certo, você sabe bem do que eu estou falando. Mas a nossa verdade prática, ainda ela afirma que a Bíblia, a palavra de Deus, ela anula os conselhos das trevas. Então todo conselho, e onde é que você encontra hoje o conselho das trevas? Você não precisa ir longe, meu amigo, basta você ligar a televisão da sua casa. Não estou mandando você fazer isso, mas as pessoas que o fazem certamente recebem muitos conselhos das trevas. Conselhos que não agregam, que não ajudam, que não indicam um caminho para a vida eterna, muito pelo contrário, eles indicam o caminho da perdição. E a palavra de Deus, que é viva, ela anula estes conselhos, ela joga por terra estes conselhos carnais. E por último, a verdade prática afirma que nos torna humildes diante de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Mas mais para frente aqui na nossa lição, a gente ainda vai falar sobre isso daqui, tá certo? Vamos lá então para o nosso próximo slide, o próximo slide da lição, que nós vamos encontrar aí a introdução do comentário, não é? Mostrando que a Bíblia, ela tem uma origem divina. E por que nós afirmamos, por que nessa introdução a gente deve frisar que a palavra de Deus, que a Bíblia, melhor dizendo, ela é de origem divina? Porque a Bíblia, apenas como uma característica simples, já que nós estamos numa pré-aula da escola dominical, uma característica da Bíblia é que ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes. E esses autores, eles eram pessoas das mais diversas classes sociais, classes intelectuais, cada um possuía um nível diferente de conhecimento, de uma maneira diferente de enxergar a vida, uma maneira diferente de ver o mundo, enfim, e Deus usou estas pessoas para que elas pudessem escrever a sua bendita e santa palavra. E além disso, o período, não é, o tempo de mais de 1400 anos que foi utilizado por Deus, mostrando que havia uma mente por trás daqueles escritores, né? Uma vez que a palavra de Deus jamais se contradisse. Aquilo que você encontra em Gênesis, você encontrará sendo explicado no livro de Êxodo, e aquilo que não estiver explicado em Êxodo estará explicado em Levítico, e assim sucessivamente, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia explica a Bíblia. Ela tem a capacidade de nos fazer viver humildemente diante de Deus. E isso daqui é para nós extremamente importante nós pensarmos e analisarmos sobre este ponto aqui. Porque afinal de contas, quem é humilde? Eu gostaria que você refletisse um pouquinho só e meditasse se você é humilde diante de Deus. Então vamos para o primeiro slide, né? Ou melhor, o próximo slide da nossa lição, na continuação aqui da nossa meditação desta pré-aula da lição de hoje. Vamos lá para o slide? Aqui nós vamos encontrar na introdução a afirmação de que a Bíblia é de origem divina e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Enfim, a Bíblia Sagrada é um livro sobrenatural porque ela foi escrita por um período de aproximadamente 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes. Muitos deles tinham costumes e hábitos diferentes, homens do campo, pescadores, funcionários de palácio, pessoas de grande inteligência, pessoas com pouca capacidade desenvolvida intelectualmente falando, não tinham formação intelectual para o período da época que eles estavam vivendo, e outros que eram extremamente letrados, pessoas versadas em várias línguas, conhecedores de leis, de ciências, pessoas que dominavam a ciência e o conhecimento de sua época, e em toda a sua extensão, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a Bíblia Sagrada. Nela vamos encontrar uma mente por trás dela, que é a mente do nosso Criador. Por isso que ela é um livro sobrenatural, porque o seu autor, na verdade, é Deus. E foi a maneira que Deus encontrou para transmitir ao homem a sua revelação, a revelação de si mesmo. Por isso que esta mensagem, a mensagem da Bíblia, ela é capaz de transformar
a vida do homem, mudar a vida de uma pessoa. Eu já contei aqui o exemplo daquele irmão da cidade lá do norte, pioneiro do Paraná, e ele teve a sua vida transformada unicamente pela leitura da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é viva, porque quem examina, quem estuda, quem procura encontrar alimento para a sua alma na Bíblia Sagrada, ele vai conseguir desfazer os conselhos mundanos. E os humildes se sujeitam a Deus e a sua palavra. Aí fica aqui aquela pergunta, não é? Quem é humilde? Qual de nós, queridos amigos, queridos ouvintes, quem de nós pode afirmar, eu sou humilde? Nós encontramos Jesus afirmando a respeito de si mesmo, né? Em Mateus capítulo número 11, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade do ser humano, ela vai até certo ponto. A humildade do ser humano, ela vai até um ponto em que não mexam nos seus interesses. Porque no momento que mexerem nos seus interesses, acaba a humildade do ser humano. Mas, quando nós aceitamos aceitamos a Cristo como nosso Salvador, então a humilhação que Jesus sofreu na cruz, ela passa então a servir como base para a nossa humilhação. E a partir daí, mortos na cruz com Cristo, é que nós vamos conseguir viver humildemente diante de Deus. Muito bem, o nosso próximo ponto aqui da nossa lição vai falar a respeito como a Bíblia, como sendo a palavra de Deus viva, não é? É o primeiro tópico aí da nossa lição. E já no número 1 nós vamos encontrar a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela aqui faz-se duas afirmações bastante importantes, não é? Acerca da palavra de Deus, dizendo que ela é viva. Eu já comentei bastante a respeito disso daqui. Mostrei, inclusive, testemunho de pessoas, né, que convivem conosco. Eu tenho certeza que você também conhece, certamente, outros testemunhos de pessoas que tiveram um contato com a viva palavra de Deus e assim alcançaram a sua salvação, né? A Bíblia Sagrada nos diz, queridos irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 6, que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. O escritor aos Hebreus, ele faz aqui um grande alerta para todos nós não cometermos os mesmos erros. Quer dizer, nós precisamos viver uma vida diferente. Quer dizer, olhando para a Bíblia Sagrada, a genuína e viva palavra de Deus, nós vamos compreender que esta palavra pode trazer para nós um proveito eterno. Observando esta palavra, nós vamos conseguir viver de maneira reta e santa diante de Deus. Vamos compreender isso a cada dia e sempre nos lembrar que esta palavra de Deus, ela é viva, pois Deus a colocou acima do seu próprio nome. E Deus é vivo, portanto, viva também é a sua palavra. Nós entendemos, queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela não deve ser somente estudada, lida, mas ela deve ser também obedecida. Quando você atenta para a Bíblia Sagrada e passa a obedecer os seus ensinamentos, ela poderá te livrar do juízo e da morte. A palavra de Deus, ela tem esta característica, né? Nós precisamos olhar para ela e darmos uma resposta àquilo que nós lemos e aprendemos, para que nós possamos viver de maneira reta e íntegra diante de Deus. A palavra de Deus, ela é ativa, diz-nos a lição, ela é eficaz e ela é poderosa. Não há ninguém, não há nada fora do alcance da Bíblia. Ao ser aplicada em poder, ela revelará a fraqueza do coração incrédulo. A palavra de Deus, ela é capaz até mesmo de desafiar as decisões humanas a respeito dessas respostas, não é? A Bíblia Sagrada, como genuína palavra de Deus, ela jamais volta vazia também. Ela sempre vai cumprir o propósito para a qual foi destinada. Que coisa gloriosa é saber que você tem esta Bíblia aí na sua casa, que você tem esta Bíblia em suas mãos e você pode usufruir dela diariamente. Você pode usufruir dela todos os dias da sua vida. Vamos dar continuidade aqui
na nossa meditação. No número 2, nós vamos encontrar que a palavra de Deus é espada penetrante. Que coisa gloriosa, não é? Muitas pessoas têm dificuldade para conseguir entender qual é exatamente, rigorosamente, a divisão da alma e do espírito, não é? Muitas pessoas têm dificuldade de conseguir compreender isso daí. Eu já vi alguns estudos, alguns teólogos afamados até, divergirem sobre este ponto de divisão entre a alma e o espírito. Entre o corpo e a alma é fácil, mas entre o espírito e a alma, alguns teólogos, até mesmo entre si, eles divergem nos seus pensamentos. Todavia, está escrito que a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é capaz de penetrar exatamente na divisão da alma e do espírito. Então, de uma forma figurada, o escritor aos Hebreus, ele traz este simbolismo, ele traz esta afirmação que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Inclusive é interessante observar, lembrar, melhor dizendo, né, da visão que João teve em Apocalipse, e ele fala que da boca do Senhor Jesus, naquela visão que ele tinha, saía uma aguda espada, que nada mais é do que a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela consegue penetrar até onde ninguém consegue chegar, a Bíblia Sagrada chega. Eu costumo dizer, quando nós estamos na igreja, que a palavra que nós pregamos, a palavra que sai da nossa boca, ela vai até onde os ouvidos alcançam. Ela chega até o som do microfone, do alto-falante da igreja, alcança. Dali para frente, a palavra de Deus, ela sozinha é capaz de dar continuidade. Significa que a palavra de Deus, ela atinge o mais profundo do interior do ser humano. Ela consegue examinar os segredos, ela consegue revelar o verdadeiro caráter de alguém através da sua exposição. Ela expõe até mesmo os desejos da alma e os conflitos que existem no nosso espírito e na nossa carne. Número 3, nós encontramos aí a afirmação que a palavra de Deus é apta para discernir. O que significa discernir? A mensagem bíblica diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Quer dizer que a Bíblia Sagrada tem a capacidade de revelar e mostrar quais são os pensamentos e as intenções do nosso coração. Isso quer dizer também, queridos irmãos, que nós somos dotados, capacitados por Deus de inteligência, nós somos capacitados por Deus de conhecimento. E quando este conhecimento que nós temos, que Deus nos deu, que nós adquirimos ao longo da nossa vida, da nossa existência, se associado à submissão aos ensinos da palavra de Deus, vai nos trazer santidade, vai nos trazer prudência e vai nos trazer sabedoria. Nada, queridos irmãos, está imune, isento ou distante do discernimento da palavra de Deus. Nada vai ficar intocável pela Escritura, não é? Muito pelo contrário, né? A Bíblia Sagrada, ela vai revelar, ela vai mostrar quais são os pensamentos e as atitudes do coração. E as atitudes que nós tomamos, evidentemente, elas primeiro nascem no nosso coração, elas sobem posteriormente para a nossa mente como uma forma de pensar, e antes do agir acontecer, nós primeiramente pensamos, e então só após isso, então, que o pecado eventualmente ele se consuma na vida do ser humano. Desta forma, nada fica escondido, nada fica oculto aos olhos de Deus e também da sua palavra. Qualquer coisa é desmascarada diante da palavra de Deus. A verdade, a palavra de Deus, quando exposta, ela é capaz de esclarecer todas as coisas. Portanto, é importante que você se lembre sempre disso daí. O nosso coração deve se render à palavra de Deus para nós sermos salvos. E quando alguém endurece o seu coração, como os israelitas fizeram no deserto, a própria palavra de Deus,
é quem vai julgar e no final irá condenar. Quer dizer, se você tem ouvido a palavra de Deus, faça como um homem prudente daquela parábola, que ele escutava as palavras de Deus, guardava, realizava, executava e construiu a sua casa sobre a rocha. E quando correram os rios, veio a tempestade, bateram os ventos contra ela, ela continuou de pé, ela continuou erguida, ela continuou no propósito para o qual havia sido criada, ela prosseguiu o seu propósito. Volta aqui para mim, por favor. Já aquela casa que assemelhada àquele camarada, aquela pessoa que escuta as palavras de Deus, mas não as pratica, é parecido com aquele cidadão que construiu a sua casa sobre areia. E quando vieram as tempestades, os ventos, quando correram os rios, porque as tempestades elas são inerentes à vida, todos nós passamos por tempestades, todos nós enfrentamos dificuldades. Então esta pessoa, ela teve a sua casa destruída. Então que a sua casa espiritual, ela não seja destruída, muito pelo contrário, ela continue sendo sempre um lugar de bênção. A sua vida espiritual seja sempre um canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta. E como é que você faz isso? Guardando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos agora então para o segundo tópico da nossa lição. Vamos lá então para o nosso próximo slide. O slide dando prosseguimento aqui ao nosso estudo de hoje. A Bíblia, número 2, você vai encontrar aí na sua lição, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E no primeiro subitem aí você vai encontrar acerca das armas da nossa milícia. Quer dizer, nós estamos numa guerra espiritual. Você nunca pode se esquecer, os seus alunos, você que vai ministrar esta aula aqui, tem que conscientizar os seus alunos de que nós não estamos vivendo num parque de diversões. O mundo não é um parque de diversões. O mundo é um campo de batalha. E pelo fato de ser um campo de batalha, você precisa estar bem armado. Mas o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, a parte A do versículo, diz que as armas da nossa milícia não são carnais. O termo milícia é usado aqui para designar um exército preparado para a guerra. Ninguém está, queridos irmãos, vivendo num parque de diversões. O mundo não é um parque de diversões. A sua escola não é apenas uma escola. O seu trabalho, a sua vizinhança, todos os lugares em que nós andamos, onde nós vivemos, ali é um campo de batalha espiritual. E esta expressão do apóstolo Paulo mostra que nós devemos, como soldados, estar prontos para todo tipo de combate. E aí o apóstolo Paulo, ainda na carta aos Efésios, ele vai falar que essa batalha que nós estamos vivendo, ela é uma luta espiritual. E como as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, nós precisamos estar armados com a Bíblia Sagrada. Porque através da palavra, queridos irmãos, nós conseguimos desfazer os dardos do maligno. Com a palavra, a gente consegue combater. Você não se lembra naquele episódio em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo? Mateus capítulo 4. E a arma que Jesus usou ali para desfazer a maneira como o diabo queria enredá-lo nas palavras e dissuadi-lo, usando até mesmo a palavra, usando a Bíblia Sagrada, ele queria, e Jesus, ele simplesmente usou a palavra de Deus para desfazer todas as forças diabólicas. Então você também deve usar a Bíblia Sagrada, não somente em discursos, em debates intermináveis, mas você deve lembrar-se do conselho da Bíblia e saber que ela é capaz, por ela ser uma arma poderosa de Deus, ela é capaz de poder destruir e aniquilar todas as forças demoníacas. Nós precisamos compreender, queridos irmãos, esta orientação do apóstolo Paulo aos Efésios foi que você deve tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. No número 2,
ainda prosseguindo dentro daquela mesma meditação do apóstolo Paulo, número 2, aí está a destruição das fortalezas. O comentário bíblico Beacon, ele sublinha que nas epístolas de João, o conceito do mundo inclui as pessoas que são controladas pelo sistema mundial maligno. Há um sistema no mundo que é dominado pelo maligno, que este sistema ele é corroborado pelas forças do mal. E onde é que está esse sistema? Em todas as áreas. Esse sistema está nas artes. Esse sistema abrange também muitos religiosos. Este sistema abrange a mídia secular. Este sistema, queridos irmãos, ele alcança políticos, empresários, grandes empresas. É um grande sistema contra o qual nós estamos lutando. E a arma que nós possuímos, a arma ela é poderosa para a destruição destas fortalezas, né? Por meio do espírito do erro, o diabo continua trabalhando contra o reino de Deus. Isso daí não vem de hoje. Isso daí não começou hoje, né? Satanás, ele se opõe a Cristo desde sempre, mas não somente isso. Ele também quer ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. Então este aqui é o grande conflito da humanidade. É quando eu e você decidimos entregar a nossa vida para Jesus, quando eu e você resolvemos falar, dizer, afirmar categoricamente que a nossa vida é regida por Cristo, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. É aí que começa o grande conflito, porque o diabo deseja esta adoração. O diabo é que deseja ser obedecido no lugar de Cristo. E quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, você já era odiado pelo diabo. Todo o gênero humano é detestado pelo inimigo de nossas almas. Mas a partir desta decisão, nós passamos então a ser mais odiados ainda. Quando nós colocamos os valores cristãos, o diabo sempre tenta disseminar o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, a destruição de tudo aquilo que se chama Deus. Todavia, contudo, queridos, nós temos uma arma poderosa para desfazer estas ciladas do diabo. O comentário bíblico Beacon também afirma que o poder de Deus é capaz de romper as barreiras nas mentes e corações dos homens por meio de um ministério verdadeiramente evangélico. Nós precisamos compreender, porque esta verdade, ela sinaliza, por maior que seja a escravidão infringida por Satanás no coração de alguém, o poder da verdade, a autoridade da palavra de Deus é capaz de quebrar todas as correntes que prendem o ser humano. Você não se lembra do episódio do encontro de Jesus com aquele endemoniado de Gadara? Quando Jesus chegou até ele usando a palavra da sua boca, expulsando aquele demônio ou aquela legião de demônios que afligia e atingia aquele homem. Nós vamos encontrar aquele homem liberto, sentado, com perfeito juízo, conversando com Jesus, ele que não podia ser subjugado por ninguém, mas a palavra de Jesus, a palavra proferida por Jesus, ali ela foi capaz de transformar a vida daquele homem. Eu quero dizer que não há nenhuma alma, não há ninguém que seja impossível que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, alcance. Nada disso. A palavra de Deus ela é capaz de anular o mal com a graça e o poder de Deus para libertar todos os seus parentes, todos os seus amigos, os seus vizinhos. Eu gostaria neste momento que você parasse e refletisse um pouco. E se você quiser também, coloque aqui nos comentários o nome de alguma pessoa que você quer que nós oremos. Eu tenho certeza que há pessoas na sua família que você gostaria que fossem salvas por Jesus. Mas parece que é algo tão distante, algo tão impossível de acontecer. Não. Eu estou aqui para te dizer que é perfeitamente possível. Eu estou aqui afirmando que Jesus pode transformar a vida deste seu amigo, deste seu parente, pode salvá-lo, escrever o seu nome no livro da vida, assim como escrito está o seu nome naquele livro que o Senhor escreveu. Eu acredito piamente nisso. Então coloque aqui nos comentários. Eu sei que você também, muitas das pessoas que estão assistindo esta pré-aula, foram também pessoas difíceis. Foram pessoas difíceis
a sua conversão não foi algo assim tão simples. Quantos anos a sua mãe, por exemplo, não teve que orar pela sua salvação? O seu pai, os seus irmãos, seus tios, seus amigos? Quantas pessoas não tiveram que investir tempo na sua salvação e hoje você está aqui assistindo esta pré-aula? Quero acreditar que você também seja professor de escola dominical. Então, se não foi difícil Jesus salvar você, não é difícil para Jesus salvar ninguém da sua família, tá certo? No número 3, nós vamos encontrar aqui a destruição dos falsos argumentos. Meus irmãos, porque existem muitas pessoas que querem usar até mesmo a palavra de Deus, querem usar até mesmo a Bíblia Sagrada, pegar um versículo aqui e ali isolado da Bíblia Sagrada e trazer argumentos falsos. É daí que surgem tantas heresias, não é? É daí que surgem tantas coisas contrárias à palavra de Deus, né? A Bíblia na Nova Almeida atualizada, ela traduz isso como raciocínios falaciosos. Veja só, né? São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Então, toda vez que chega um argumento bíblico, até um argumento falso bíblico para você ou para alguém, essas pessoas estão tentando afastar você da verdade. Qual é a verdade, pastor? A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade absoluta. Inclusive, muitas pessoas não acreditam na chamada verdade absoluta, mas a palavra de Deus, ela é, sim, a verdade absoluta. E todo mundo que tenta deturpar, todo mundo que tenta modificar, destruir, elas estão querendo distanciar os seus seguidores, elas estão querendo afastar os seus seguidores da verdade da palavra de Deus. Esses argumentos falaciosos aí se aplicam a ideologias anticristãs. Entre elas nós encontramos o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Eu via até pouco tempo atrás uma afirmação num documentário que foi exibido no History, e dizia aquele documentário queria afirmar que Jesus não morreu na cruz, que Jesus ele foi pendurado numa árvore e não numa cruz, quando a Bíblia Sagrada afirma categoricamente que Jesus morreu na cruz, né? Paulo fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós entendemos e acreditamos que Jesus morreu na cruz. Afirmar que Jesus não morreu na cruz, mas que ele foi pendurado numa árvore, deturparia completamente o sentido da cruz que ele carregou pela remissão dos nossos pecados. Isso aí seria simplesmente relativizar a morte de Jesus como uma morte qualquer, como a morte comum de qualquer outro ser humano, né? O secularismo não aceita a influência da fé na vida de uma sociedade e defende o laicismo antirreligioso, não é? Veja só, porque uma coisa é o Estado ser laico, a escola ser uma instituição laica, mas não laicista, quer dizer, que defende, que insiste que a pessoa deve ser antirreligioso. Isso não é ser laico, isso é querer instigar as crianças, principalmente, para que elas não queiram, não aceitem religião, para que elas não aceitem o conselho dos pais que querem, por exemplo, criar os seus filhos na escola dominical, levar a palavra de Deus aos seus filhos e o conhecimento, que é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Lá em Deuteronômio nós encontramos o texto, né, que nós devemos falar sobre esta lei, sobre a palavra de Deus, andando com os nossos filhos pelo caminho, ao deitar, ao levantar, sentado em volta da mesa, nós devemos sempre falar acerca da palavra de Deus. O marxismo cultural, por sua vez, ele procura redefinir os conceitos mais sólidos da civilização ocidental por meio da desconstrução da cultura judaico-cristã. Quantas pessoas nós já vimos? Eu sei que você já viu isso daí em telejornais, pessoas falando, se referindo à cultura judaico-cristã e dizendo que as Bíblias deveriam ser queimadas, destruídas, que ela deve ser atualizada, né? São heresias de todo tipo que nós encontramos, que procura de todas as maneiras distanciar a fé das pessoas, a sua fé da palavra de Deus,
mas nós precisamos buscar e incentivar um genuíno avivamento espiritual por meio da palavra de Deus. Isso aqui é totalmente diferente de um movimento espiritual numa festividade, num culto qualquer, não. Um avivamento que tem por base a palavra de Deus, ele pode trazer grandes mudanças, como aquele que John Wesley protagonizou lá na Inglaterra, que trouxe verdadeiras mudanças sociais para a Inglaterra. E tudo isso daí, todos estes conceitos devem ser combatidos através do ensino genuíno da palavra de Deus. No número 4 aqui nós vamos encontrar a destruição de toda a altivez. O poder da palavra de Deus é capaz de aniquilar toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos compreender aqui o seguinte: quando alguém quer rebater um conselho bíblico, um texto bíblico, uma passagem bíblica, ou mesmo uma doutrina, uma doutrina fundamentada da Bíblia Sagrada, aquelas grandes doutrinas conhecidas dos estudantes da Bíblia, dos alunos da escola dominical, quando alguém tenta remover estas bases, estas pedras grandes, vamos colocar assim, da doutrina bíblica, elas estão querendo dizer que elas possuem um conhecimento, que elas têm uma ciência, que elas possuem uma capacidade, uma sabedoria que vai além da Bíblia Sagrada. Bom, você acha que deve conseguir se lembrar de alguém que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus? Nos narra a história que num passado extremamente longínquo, não sei se poderia chamar quase que um passado eterno, houve uma rebelião no céu, liderada por alguém, um anjo de luz, o luzeiro, que ele quis colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele tentou desqualificar o trono de Deus, o propósito de Deus. Ele tentou usurpar a posição que era de Deus. E o que foi que ele conseguiu ao tentar buscar esta primazia? Ele foi totalmente aniquilado, perdeu a sua condição e a sua posição. Muito bem, e aqui na terra, quando ele teve contato com Eva, com Adão, qual foi a ideia? Você consegue se lembrar? Como foi que o inimigo conseguiu enganar Eva? Qual foi o argumento que ele utilizou? Você consegue se lembrar? Tente se esforçar aí um segundinho só. Eu sei que você é estudante da Bíblia, mas tente lembrar assim, o que foi que ele disse exatamente, onde ele conseguiu dissuadir Eva de sua posição. Ele disse: o dia que você comer desta árvore, você será igual a Deus. Então foi com esta premissa, foi com este pensamento que ele conseguiu, essa sementinha maligna, que ele conseguiu colocar no coração de Eva, que ele fez com que Eva provasse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual era a premissa? Você será igual a Deus. Quer dizer que toda vez que alguém tenta levantar um pensamento altivo diante de Deus, contradizendo e contrapondo a sua palavra, essa pessoa está se colocando na posição de querer ser como Deus. Foi a mesma coisa que o diabo quis fazer lá atrás, quando ele quis tirar Deus do seu trono e colocar o seu no lugar. Ele quis colocar o seu trono acima, não é? Deus estava no altar e ele queria exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus. Todavia, queridos irmãos, nós estamos aqui para dizer que a palavra de Deus abre caminho em meio à ilusão satânica e abre os olhos do novo convertido para receber a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é capaz de destruir todos os pensamentos altivos e todas as vontades que vão acima do senhorio de Cristo, para conduzir o ser humano, para conduzir eu e você até a presença de Deus de uma maneira que nós conseguimos ou conseguiremos alcançar o céu e ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Muito bem, já vamos nos encaminhando então para a última parte da nossa lição. Vamos então para o nosso próximo slide. Vamos falar agora sobre a terceira parte da nossa lição. Vamos lá? Aqui na terceira parte nós vamos encontrar: a Bíblia nos torna humildes. Que coisa tremenda, não é? Que coisa gloriosa. Vamos ver aí. Deus
aborrece a soberba. Vamos analisar isso daqui. Por que a Bíblia tem que nos tornar humildes? Porque a Bíblia Sagrada afirma categoricamente que Deus resiste aos soberbos. Quer dizer que todo mundo que tem um coração altivo, todo mundo que gosta de se exaltar, todo mundo que acha que é melhor, né? Tem pessoas que sobem numa folhinha de sulfite e pensam que subiu a rampa do Planalto, não é? Pessoas que não conseguem manter uma postura de humildade diante de nenhuma situação. Se Deus resiste aos soberbos, como é que essa pessoa vai encontrar graça então aos olhos de Deus? A palavra de Deus, ela nos torna humildes. Primeiro a gente tem que compreender isso daqui. A primeira parte é importantíssimo que nós guardemos no nosso coração. Deus, ele rejeita os soberbos. Deus não aceita quem tem coração altivo. Em várias partes da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar esta afirmação. E por que isso? Porque o diabo, o inimigo de nossas almas, ele quis manter um coração soberbo diante de Deus e foi aniquilado. Ele veio ao mundo com o intuito de colocar no coração de todos os homens o mesmo pensamento de altivez. Eu não disse agora há pouco que foi assim mesmo que ele enganou Eva? E o que nós encontramos no mundo? Um dos 3 pontos importantes ali, que o apóstolo João fala na sua primeira epístola universal, no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, quais são as coisas que há no mundo? João fala, ele fala a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O número 3 aí, a soberba da vida, é isso que existe no mundo. São pessoas que cada vez mais estão querendo viver distantes de Deus, longe de Deus. Pessoas que acham que não precisam de Deus, elas escolhem não acreditar em Deus e dizer que Deus não existe. Ainda que elas acreditem, mas elas querem se autoafirmar que não precisam de Deus, que elas não dependem de Deus, que elas precisam trabalhar, elas precisam ganhar dinheiro, e isso só é o que é suficiente. É a chamada soberba da vida. É isso que nós encontramos no mundo. É isso que nós encontramos na vida de todos os homens, de todas as pessoas. E nós precisamos nos lembrar do quê? Que Deus abomina esse tipo de atitude. Que Deus não gosta desse tipo de ação. Que Deus rejeita pessoas altivas. Deus aborrece a soberba. Deus não gosta. A Bíblia diz que os humildes encontram graça diante de Deus, mas o soberbo Deus conhece de longe. Tiago exorta na sua palavra dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. E afirma de novo no capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor. Essas expressões aí que Tiago se utiliza, sujeitar-se e humilhar-se, significam obediência absoluta ao Todo-Poderoso. Porque nós encontramos, já vamos passar para o número 2, onde nós encontramos aí que Cristo é o nosso exemplo de humildade. Volta aqui para mim, por gentileza. Nós encontramos que Jesus é o exemplo da nossa humildade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 11, o apóstolo Paulo ele nos chama a atenção para um fato bastante importante e bastante interessante. Sabe qual fato é? Aquele texto que diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós encontramos lá no princípio, lá no passado eterno, nós vamos encontrar o diabo querendo ser igual a Deus. Qual foi o resultado? Ele foi humilhado. Depois nós vamos encontrar o gênero humano, através de Adão e Eva, querendo ser igual a Deus, querendo se exaltar. Qual foi o final? Perderam o jardim do Éden, perderam a condição que usufruíam ali no Éden. E depois nós vamos encontrar Jesus. Os 2 primeiros queriam ser igual a Deus, eles queriam se exaltar, e Jesus quis o quê? Quis se humilhar.
A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele não foi humilhado, mas ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo. É isso que o apóstolo Paulo fala. E por ele ter se encontrado nessa posição, ele desceu até onde não era mais possível descer. Ele morreu com a morte de um grande criminoso. Ele morreu como um grande malfeitor. Depois de morto, ele foi até as maiores profundezas da terra tomar a chave da morte e do inferno nas mãos do diabo. E aí, quando ele estava lá embaixo, a Bíblia Sagrada diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. E aí fica aquela pergunta, não é? Aquela pergunta que parece que não tem resposta. E a nossa humildade, onde é que fica? Como é que eu e você vamos conseguir agradar a Deus se nós também temos lá, queridos, o nosso grau de exaltação? Onde é que o ser humano ele fica perfeitamente humilde? É na sua morte. É quando você pega o morto, você vira ele para lá, vira ele para cá, ele não reclama de nada, ele não acha ruim de nada. Você coloca a mão dele para cá, coloca a mão dele para lá, para cá, ele não acha ruim de nada. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos a mim. Não somente a atenção, mas a morte de Jesus, a humilhação de Jesus serviu também para mim e para você. Então a humildade de Cristo, a humildade que Cristo tem, a humildade que Ele possui, quando nós morremos na cruz com Ele, então, meu amigo, podem falar mal de você, você não vai revidar. Podem te elogiar o quanto quiserem, você também não vai se exaltar, porque você está morto. Você está morto com Cristo. Paulo disse isso, não disse? Já estou crucificado com Cristo, quer dizer, a minha carne já está crucificada. Ele diz ainda na carta aos Efésios que ele mortifica, na carta aos Colossenses também, que ele mortifica os seus membros. Por quê? Porque nós devemos viver uma vida de humildade, de submissão à palavra de Deus. Vamos voltar lá para o nosso slide, dando prosseguimento aqui à nossa lição. Cristo foi o nosso maior exemplo. E número 3 nós vamos encontrar aí a humildade, a humanidade. A humildade é uma virtude cristã. A humildade é uma virtude cristã. E muitas pessoas pensam, irmãos, que ser humilde é viver dizendo: eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não presto para nada, quem sou eu? E isso daí, meu irmão, não tem nada a ver com humildade. Outras pessoas acreditam que humildade é vestir-se com roupinha simples, é não escovar os dentes, é não fazer a higiene pessoal, é porque eu sou humilde, eu gosto de viver uma vida assim. Isso também não tem nada a ver. Eu conheci uma pessoa que você olhava para aquela pessoa e imaginava que era a pessoa mais humilde do mundo. Eu, pelo menos, considerava aquele cidadão como a pessoa mais humilde do mundo. E na verdade, era uma das pessoas mais exaltadas. Ele foi humilde até o dia que mexeram nos seus interesses. Até o dia que cutucaram com vara curta. Aí, meu amigo, não teve mais o que fazer. Mas as virtudes cristãs, essas que nós pregamos, a compaixão, a solicitude em ajudar o amigo, a paciência, a diligência, a amabilidade e também a humildade, ela deve fazer parte da nossa vida como um todo. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas devem ser pautadas e sempre baseando a nossa humildade, aquela que nós devemos buscar em quem? Em Jesus. Porque, como eu falei, qual de nós é humilde a ponto de dizer: não seja você como aquela pessoa que afirma o seguinte: a única coisa que eu me orgulho na minha vida é da minha humildade. Ora, se você se considera uma pessoa humilde, a sua humildade acabou nesse momento que você reconheceu que é humilde. A humildade que merece aplauso, que exige reconhecimento, ou que tem reconhecimento, deixa de ser humildade naquele exato momento. Você precisa viver a sua vida humilde, pensando no seguinte: quando me maltratam, eu tenho a mesma atitude de Jesus? Cuspiram a face de Jesus. O que foi que Jesus fez?
falaram de Jesus, e o que foi que Jesus fez? Esbofetearam Jesus, e qual foi a sua reação? Isaías chega a dizer que ele foi levado como um cordeiro mudo, e quando ele abriu a boca, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Este deve ser o nosso exemplo de humildade. Você acha que é uma pessoa humilde até você tomar uma fechada no trânsito. Ali acaba a sua humildade. Você pensa que é humilde até alguém falar alguma coisa contra a sua mãe, por exemplo. Não tem aquele camarada que diz assim: não coloca a mãe no meio. Não é assim? Então a humildade de todo mundo vai até certo ponto. De todos os seres humanos, vai até certo ponto, até certa medida. Quando passa daquela medida, acaba a humildade de qualquer ser humano, de qualquer indivíduo. Por isso que nós devemos estar crucificados com Cristo, porque é na humilhação de Jesus, é lá na cruz, que nós vamos encontrar o padrão para a nossa humilhação. Eu sei que de repente você pode até entender isso daqui de uma maneira meio controversa, mas essa é a maneira bíblica, a doutrina bíblica é essa daqui. Você só pode ser considerado uma pessoa humilde se você está verdadeiramente mortificado com Cristo lá na cruz. Aí se você está mortificado, meu irmão, falam mal de você, você não liga. Querem guerrear contra você, mas você não guerreia contra ninguém. E também o contrário, quando querem te elogiar, querem te colocar para cima, você é o melhor, você é o maior, porque é isso que o diabo buscava. Ele queria o aplauso, o reconhecimento, e quando querem fazer isso com você, você está morto em Cristo. Podem falar bem, podem falar mal, podem fazer o que quiserem, você já crucificou a sua carne com Cristo. E aí, meu amigo, a humildade de Cristo passa a ser a sua humildade. Vamos então agora, volta aqui para mim um pouquinho, antes de nós irmos para a nossa conclusão. Eu quero primeiramente agradecer você pelo fato de você ter estado com a gente aqui até agora, viu? Deixe o seu like, deixe também o seu comentário aqui falando a respeito deste exemplo. O que você acha? Você é uma pessoa humilde? Depois de tudo isso que eu ensinei, você se considera uma pessoa humilde? Mas vamos lá para a conclusão da nossa lição de hoje. A conclusão diz assim: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Então são dois pontos importantes aqui, volta aqui para mim, que nós precisamos compreender na conclusão da nossa lição da pré-aula de hoje. Deus ele rejeita, Deus ele recusa, Deus não gosta da soberba humana. E nem também quando alguém rejeita e recusa a sua palavra. Então que nós possamos cada dia aceitar de bom grado a revelação divina, a sua palavra para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Na semana que vem nós voltaremos com mais uma pré-aula. A próxima será a lição de número 8. E que Deus te abençoe. Eu quero agradecer você que esteve conosco até aqui e lembrar você, deixe aqui o seu comentário, se inscreva também no nosso canal, ative o sininho com as notificações e nós voltamos já já com o nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!